Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua terça-feira. Nós estamos aqui em mais uma Conexão das 6 para juntos buscarmos, adorarmos e exaltarmos ao nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus. Deus em Cristo vos abençoe grandiosamente. Bom, hoje dia 31 de março, o último dia do mês de março, nós estamos aqui para mais um devocional, para mais um momento com a palavra de Deus. E hoje o nosso devocional está em Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, verso 33. Capítulo 8, verso 33 de Romanos, é onde nós faremos a leitura para que nós possamos compartilhar com vocês essa palavra, esse momento de meditação que diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Venham, irmãos e irmãs, vocês estão convencidos do amor de Deus? Vocês estão inteligentemente convencidos não apenas de que o amor, de que Deus é amor, mas de que Deus os ama? Vocês estão completamente persuadidos do amor de Deus, o amor do Pai que nos escolheu porque Ele nos quis escolher, por nada além do seu amor, o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se humilhou a partir da sua glória para nos redimir de nossa vergonha. O amor do Espírito Santo que nos vivificou e que vem habitar em nós para que no futuro possamos habitar nele. Uau! Esse texto bíblico, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo é exaltado como aquele que nos justifica, como aquele que nos ama e como aquele que nos salvou simplesmente por amor. Bom dia, pastor José Leandro, porque nós precisamos ter essa convicção. Precisamos ser convencidos do amor de Deus. Porque quando o escritor aos Romanos está dizendo quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, ele está fazendo um questionamento. Quem são aqueles que vão te acusar? Quem são aqueles que vão se levantar contra você? Quem são aqueles que vão te apontar? E ele traz a afirmação: é Deus quem o justifica. Ou seja, não se preocupe com as acusações, não se preocupe com as perseguições, não se preocupe com quem aponta os seus erros, com quem aponta o que você já fez. Se preocupe apenas e simplesmente naquele que te justifica. E por que Deus nos justifica, pastor? Porque Deus é aquele que nos defende, porque simplesmente Ele nos ama. Nós precisamos ter essa convicção.
Nós precisamos acreditar fielmente nesta palavra. E nós precisamos entender e sermos convencidos do amor de Deus. Guilherme, um abração, meu irmão. Nós precisamos ser convencidos do amor de Cristo Jesus. Porque quando nós temos essa convicção que Deus nos ama, que Jesus nos ama, e não existe motivo para Ele nos amar. O motivo é que simplesmente Ele escolheu nos amar. Porque, humanamente dizendo, nós procuramos motivos em tudo. Por que a pessoa gosta de mim? Por que fulano passou a gostar de mim? Porque nós humanos, ou humanamente dizendo, temos o costume de querer sempre dar algo em troca, sempre querer responder à altura. Mas na questão de Deus, Deus simplesmente nos ama porque Ele escolheu nos amar. Não existe nada do que você faça, não existe nada do que você possa fazer que vá mudar isso. Deus te ama. Deus escolheu te amar. Deus é aquele que ama você com toda a sua glória e com todo o seu poder. Foi Deus quem escolheu amar. Foi Deus, o amor do Pai, que nos escolheu, porque Ele quis nos amar. Ele quis nos amar. Foi o Pai quem escolheu nos amar. Por nada além do seu amor. Olha o que esse devocional nos diz. Por nada além do seu amor. Não existe nada. Não existe nada do que eu possa fazer ou que nós possamos fazer. Não existe nada do que eu fiz que levou Deus nos amar. Ele me ama por nada além do seu amor. Que amor é esse? O amor de Jesus Cristo. O amor do Filho de Deus, que se humilhou, deixando a sua glória, deixando a sua majestade, para nos redimir da nossa vergonha, para nos redimir dos nossos pecados. O amor do Espírito Santo, que nos trouxe vida e veio habitar em nós, para que nós no futuro possamos habitar com Ele. É isso que nos traz a justificação de Deus. Por que Deus? Porque o Senhor Deus é aquele que nos justifica por causa do seu imenso e grandioso amor. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus não existe como medir. O amor de Deus não existe como mostrarmos em um gráfico. O amor de Deus não existe como fazermos algo em troca para recompensar. Deus nos ama porque simplesmente Ele escolheu nos amar. E é por causa desse amor que Ele nos justifica, através do seu Filho, através de Cristo Jesus. Ele traz sobre nós o seu perdão, Ele traz sobre nós a sua graça, maravilhosa graça. Ele traz sobre nós o seu poder. Pastor, o que eu posso fazer para recompensar o amor de Deus? Nada. Pastor, o que eu posso fazer para poder retribuir o amor de Deus? Nada. Como assim?
Porque se você fizer, Ele é Deus. Se você não fizer, Ele continua sendo Deus. Se você fizer, Ele te ama. Se você não fizer, Ele continua te amando. Pastor, então quer dizer que se eu não fizer nada, Deus continua a me amar? Sim. Pastor, então quer dizer que se eu continuar vivendo da forma que eu vivo, Deus continua a me amar? Sim. Só que entenda algo. O amor de Deus não muda. Mas é Ele quem nos justifica. Porque Deus, Ele é justo. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. Não é porque Ele nos ama que Ele não vá nos corrigir. Não é porque Ele nos ama que Ele não vá nos levar diante da sua justiça. Não entenda o amor de Deus como legalidade para vivermos uma vida torpe, uma vida totalmente enganosa. Não entenda o amor de Deus para vivermos uma vida do jeito que nós queremos. Ele nunca vai deixar de nos amar, mas nunca vai apoiar os erros que nós cometemos. Ele nunca vai deixar de demonstrar o seu amor, mas nunca vai aplaudir as falhas que cometemos. Nós precisamos entender isso. Deus nos ama porque Ele nos escolheu. Ele escolheu nos amar. Nada, nada, nada reduz o amor de Deus como o nosso amor. O amor de Deus é o amor ágape. O amor de Deus é o amor sem fronteira. Um amor imensurável. E é por isso que Ele mesmo disse: quem vai acusá-los? Quem vai se levantar ou vai levantar acusação contra os meus escolhidos? E Deus vai dizer: eu quem o justifico. A justiça vem de Deus. Não se preocupe em querer se justificar diante de homens. Deus te ama tanto que Ele vai te justificar todos os dias, em cada momento. Entenda isso, compreenda isso, que o amor de Deus nunca mudará e permanecerá te amando para todo o sempre. Eu quero fazer uma oração com você e quero pedir que o Senhor, diante da sua glória, diante do seu amor, diante do seu poder, continue trazendo sobre nós a sua justiça, trazendo sobre nós a sua justificação, e todos os dias Ele possa provar para nós que precisamos disso, para nós que necessitamos disso, que Ele possa mostrar o quanto Ele te ama. Eu quero orar com você. Senhor, nessa manhã, eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga, Senhor, que está conosco nessa live. A Tua palavra disse que quem, Senhor, se levantará com alguma acusação contra os seus escolhidos? Quem poderá, Senhor, acusar aqueles a quem o Senhor escolheu, sendo que é o Senhor quem nos justifica, sendo que o Senhor é a nossa justiça, é aquele que nos protege, nos defende, é aquele que sempre estará pelejando por nós e sempre, Senhor, permanecerá diante da verdade. O Senhor escolheu nos amar
O Senhor nos escolheu antes mesmo de nascermos e sermos gerados. O Senhor já havia nos escolhido. Obrigado por esse amor. Obrigado por essa graça maravilhosa. Obrigado por nos amar mesmo sem merecermos. Obrigado por cuidar de nós mesmos sem merecermos. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Que o Senhor estenda as suas mãos. Que o Senhor manifeste a sua glória. Que o Senhor direcione os nossos passos para que nós possamos viver a sua vontade, viver o seu querer. Abençoe, Senhor, essa casa, esse lar. Abençoe essa família. Direcione-os, guarde-os, proteja-os e que o seu amor, que a sua graça maravilhosa possa resplandecer sobre cada um. Eu assim determino, eu assim profetizo e declaro, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua terça-feira. Que Deus abençoe seu dia. Que o amor de Deus, que o amor de Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós continuamos com o nosso plano de leitura bíblica. E hoje, dia 31 de março, eu quero desafiar você a tirar 40 minutos, ou melhor, 15 minutos, melhor dizendo, 40 não, 15 minutos do seu dia, da sua correria, 15 minutinhos do seu almoço, do seu café da manhã e fazer uma leitura bíblica. E hoje, dia 31 de março, eu quero desafiar você a ler o livro de 1 Samuel, capítulo 8, 9 e 10. Lembrando que nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós já lemos Josué, nós já lemos Juízes e agora nós já lemos Ruth e agora nós vamos ler Samuel. E hoje nós faremos a leitura do capítulo 8, 9 e 10. Leia conosco, medite na palavra e cresça na graça e no conhecimento. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe pastor José Leandro, Deus abençoe pastor Andros, Deus abençoe missionário Guilherme, Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe o nosso último dia de março e que esse dia seja inesquecível. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Forte abraço e até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo local.